Bem-vindo novamente ao canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e hoje vamos continuar a leitura em Mateus capítulo 3, versículo 8, até Mateus capítulo 4, versículo 12. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações. E se você gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, ok? Então vamos lá, vamos iniciar continuando em Mateus capítulo 3, versículo 8. Diz assim: deem frutos que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então aqui, no contexto, João Batista continua dizendo palavras duras aos fariseus que foram lá no deserto, ouvir ele, provavelmente criticar o que ele estava fazendo. Então vira João Batista para eles e diz essas palavras. E o que é importante aqui nós observarmos nesse trecho, que das pedras Deus pode fazer filhos a Abraão, é o que acontece muitas vezes hoje em nossas igrejas. As pessoas às vezes podem dizer: eu não perco nenhum culto, sempre fui dizimista, falo de cor as rezas da missa, eu conheço o padre ou o pastor, ele vai na minha casa tomar café todo dia. Essas coisas, muitas vezes, as pessoas acham que isso é o que importa para Deus. Isso faz com que eles sejam salvos e irrepreensíveis na presença de Deus. E é exatamente isso que os fariseus achavam. Nós somos filhos de Abraão, nós já estamos salvos, não há nada que eu possa fazer para perder a salvação. Então eles criam nisso, mas na verdade eles mesmos não eram convertidos de coração, pois Jesus diz para eles que eles estão seguindo uma doutrina do diabo, que não seguem a doutrina de Deus, seguem doutrinas criadas por homens. Mais para frente a gente vai ver essa passagem. Então nós sabemos que eles não eram convertidos. E o importante é saber que muitas vezes a gente acha que a nossa justiça própria é suficiente para Deus, mas o nível que Deus exige de nós, de justiça, para entrarmos no céu, é um nível muito alto, é um nível de perfeição. E isso é impossível adquirir na força do nosso braço, com as nossas próprias ações, somente através de crer em Jesus como Senhor e Salvador e crer que Ele morreu por nós na cruz e pelo sangue dele nós somos purificados. Diz a Bíblia que a nossa justiça e bondade são como trapo de imundícia. Vamos ler aqui em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como as folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Então aqui o profeta Isaías está dizendo, descrevendo a nossa condição humana. Tudo que nós fazemos pode ser a pessoa mais benéfica do mundo que você conheça, a pessoa que ajude várias pessoas, a pessoa que é ótima de coração, mesmo assim, para Deus não é suficiente, é como trapo de imundícia. Então o que nos faz ser suficientes para Deus é crer em Jesus, porque Ele é perfeito e Deus, ao crermos em Jesus, Deus olha para nós e vê Jesus em nós. Então Ele vê perfeição através de Jesus. Amém? Continuando a leitura, Mateus capítulo 3, versículo 10. Continua João Batista dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Essa passagem em particular, muitos arminianos, pessoas que acreditam que pode se perder a salvação uma vez ganha, eles usam esse versículo para dizer, tá vendo? Ó, o machado está posto à raiz. Se você não produzir bons frutos, se você não continuar no caminho, você vai perder sua salvação, porque aqui diz que será cortado e lançado ao fogo. Porém, eles esquecem do contexto. O contexto nessa passagem, João Batista está pregando para os fariseus, que não eram convertidos. Apesar de serem doutores da lei, eles não eram convertidos. Eles não tinham o entendimento completo do que Deus espera de nós. Eles não tinham nascido de novo ainda. Então, essa passagem não é para nós, cristãos que cremos em Jesus e seguimos, e sim para ímpios que ainda não creem em Jesus e fazem coisas em nome de Deus, sendo que, na verdade, eles nem representam
a Deus, como os fariseus aqui faziam. Então aqui João Batista está dizendo para os fariseus ímpios: se vocês não produzirem bons frutos, se vocês não se arrependerem, se vocês não nascerem de novo, o machado está na raiz e será cortada toda árvore que não produz fruto e lançada fora no fogo. Então é uma pregação para os ímpios, fariseus. Continuando a leitura. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim, João Batista ainda dizendo: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,12. Ele trará a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, mais uma vez aqui, muitos interpretam, tá vendo? A salvação pode ser perdida. Se você não produzir bons frutos, você vai ser tratado como uma palha que será jogada no fogo. Porém, aqui está descrevendo simplesmente o juízo final. Aqui é uma descrição de o que vai acontecer no juízo final, onde Deus vai separar os justos dos ímpios. E isso não tem a ver com o justo que já nasceu de novo, perder a salvação e virar ímpio. Tá? Então, continuando a leitura, Mateus 3, versículo 13 e 14. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 3,15. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Aqui eu quero perguntar para vocês, por que Jesus foi batizar, se ele não tinha pecado? Afonso, você não disse que o batismo ele é para arrependimento de pecados? É um sinal de que a pessoa nasceu de novo, que ela quer ter uma nova vida, quer servir a Deus e não mais ao mundo? Sim, é verdade. E Jesus não tinha pecado. Então, por que ele veio ser batizado? Então, aqui eu quero te apresentar dois motivos pelos quais era necessário que Jesus viesse a ser batizado por João Batista. O primeiro motivo é a validação da prática de João Batista. João Batista recebeu essa ordem de Deus, a Bíblia não fala claramente, mas ele não iniciaria algo sem a direção de Deus, então ele começou esse ministério de batismo, muito provavelmente na direção de Deus, como uma ordem que Deus estipulou para ele fazer. Então, ao Jesus vir batizar, mesmo Jesus não tendo pecado e não precisando ser batizado, ao vir batizar ele estava validando aquilo, ele estava, em outras palavras, dizendo: essa prática, essa nova prática de batismo, porque até então não existia, essa nova prática vem de Deus. Por isso que eu estou aqui, para que a justiça seja cumprida. Segundo exemplo, Jesus sendo batizado, ele deixa explicitamente claro o mandamento de que a pessoa que nasce de novo deve ser batizado, porque Jesus, ele mesmo se batizou, ele mesmo batizou com João Batista. Mesmo não tendo pecado. Então, o primeiro é para validar o movimento de João Batista, e o segundo motivo é para nos dar um exemplo hoje. Hoje ninguém pode ter dúvida, será que realmente precisamos ser batizados? Essa dúvida não existe, porque Jesus, o próprio Jesus, foi batizado mesmo sem precisar. Amém? Então, continuando a leitura, Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado em quem me agrado. Em outra tradução este é meu filho amado em quem me comprazo. Aqui então eu não entendo porque alguns estudiosos, alguns cristãos, mesmo às vezes teólogos, não acreditam na trindade de Deus. Aqui mostra claramente nesse texto a trindade. São três pessoas ali. É o Filho em forma humana, o Espírito Santo que desce em forma de pomba e a voz do Pai que vem do céu. Então aqui é claro a trindade de Deus. Então muitas vezes eu já ouvi pessoas perguntando, mas por que Deus mandou o filho dele? Não é uma coisa injusta com o filho? Na verdade, falar que Deus mandou o filho dele na terra, Jesus, é a mesma coisa de dizer ele veio à terra, porque os três são um e nesse um são três. Então, não tem nada na terra que a gente possa comparar e dizer que é igual
essa trindade, mas Deus é trino porque ele não está preso a leis naturais que nós temos aqui na Terra. Então ele é trino, ele é 3 em 1. Então aqui mostra claramente isso. Continuando a leitura, Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então só um pequeno detalhe sobre essa palavra tentar, tentado. No hebraico, não existe a palavra tentar. A palavra aqui no hebraico, no original, é testar. Então, na verdade, Jesus foi testado pelo diabo. Então, Jesus não tinha pecado nenhum. Então, muita gente pensa, nossa, Jesus correu um risco, ele poderia ter pecado e nada disso teria acontecido. A salvação da humanidade teria sido perdida, porque ele poderia pecar. Na verdade, Jesus nunca iria pecar, porque ele não tem o pecado morando nele como nós temos, porque Jesus, como já foi falado em outros vídeos, ele não é um resultado de uma união de um homem e uma mulher, que são descendentes de Adão e, portanto, recebem o pecado de Adão. Ele foi apenas, Deus apenas usou Maria para trazer o Salvador e foi gerado pelo Espírito. Então, aqui o diabo está testando Jesus. E como Jesus é ouro puro, toda vez que ele era testado, mostrava-se no final o resultado que não mudava. Ele é ouro, não tem como ele pecar. Então, Jesus nunca correu o risco de pecar. Jesus conseguiria pecar, mas teria que fazer um esforço muito grande. É diferente de nós que sem querer a gente peca. Sem desejar, de repente nós já pecamos. Mas não era o caso de Jesus. Continuando a leitura, Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Só mais um detalhe aqui sobre esse mesmo versículo. Por que o autor, Mateus, deixa essa observação curiosa? Teve fome. É claro que ele teve fome depois de 40 dias e 40 noites. Só que aqui eu creio que Mateus está especificando que Jesus estava na condição humana dele, de sentir fome, porque talvez muitos poderiam no futuro pensar, Jesus ficou 40 dias sem comer, mas ele é Deus, ele não sentiu nada. Então aqui Mateus deixa claro que ele, na forma humana, ele passou por todas as necessidades que nós passamos hoje, frio, fome, sono, e aqui ele teve fome, então ele deixa isso aí claro. Continuando a leitura, Mateus 4, 3, diz assim, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus a uma cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, só um detalhe, aqui é o templo de Salomão. Então o diabo transportou Jesus para cima do templo, da parte mais alta do templo de Salomão. Mateus 4, 6. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, disse o diabo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mateus 4, 7. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Mateus 4, 8, 9. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Mateus 4, 10. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mateus 4, 11 e 12. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Então aqui tem várias observações interessantes para fazermos sobre essa passagem aqui da tentação de Jesus no deserto. Eu quero mostrar para vocês 8 curiosidades desse relato da tentação de Jesus no deserto. A primeira curiosidade é que o diabo usa a própria palavra de Deus. Veja como ele usa a própria palavra de Deus para nos enganar.
Mateus 4,6 diz, se tu és filho de Deus, joga-te daqui de baixo, pois está escrito. E aí ele narra uma parte de Salmos, onde diz que os anjos protegerão e não deixarão que você machuque seus pés em pedra. Então, a importância de estudarmos a Bíblia é muito grande, porque o diabo usa a própria Bíblia, distorce a palavra para nos enganar. Hoje há muitas religiões que parece estarem seguindo os ensinamentos de Cristo, falando de amor, falando de ajuda ao próximo, mas se você vai mais a fundo, você vê contradições grandes sobre o que pregam. Então é o diabo usando a própria palavra para iludir. Segunda curiosidade sobre essa passagem da tentação de Jesus é que essa passagem que o diabo usa é de Salmos 91:11. Isso mostra para nós que os salmos não são apenas poesia, mas são também profecia. A terceira curiosidade é por que seria pecado Jesus transformar pedra em pão e comer? Talvez você tenha essa dúvida. Mateus 4:3 diz, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. 2 motivos pelo qual seria errado Jesus transformar a pedra em pão e comer, e saciar a fome dele. 2 motivos. O primeiro, Jesus tinha que passar por esse jejum para se preparar para o ministério que estava em frente dele. Essa foi a primeira ação dele, depois do batismo, foi ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, e depois ele começou escolhendo os discípulos e começou o seu ministério na terra. Então era uma preparação necessária para que ele tivesse êxito no ministério dele. Ao desistir do jejum, Jesus estaria quebrando essa preparação para o ministério dele. A Bíblia não diz claramente, mas parece ser em 40 dias, porque cada dia simboliza um ano em que os israelitas ficaram no deserto, sendo ensinados por Deus. O segundo motivo que seria errado Jesus transformar pedra em pão e comer, é que o Espírito Santo o guiou para o deserto. Veja aqui em Mateus 4, 1:2 diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Espírito em letra maiúscula, significa Espírito Santo. E Jesus diz mais para frente para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então aqui a Bíblia não diz claramente, mas nós podemos entender que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, e o Espírito Santo disse, não coma nada por 40 dias e 40 noites, e eu te sustentarei. Então aqui Jesus, se ele transformasse uma pedra em pão e comesse, ele estaria desobedecendo uma ordem direta do Espírito Santo. Veja aqui Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós entendemos aí que Deus disse para ele que ele não deveria comer, que Deus o sustentaria. Então Jesus foi obediente até o final. Quarta curiosidade, note que Jesus era um leitor da Bíblia. Ele era um leitor do Tanar, que era a Bíblia dos judeus. Porque toda vez que ele se defende do diabo, ele diz, está escrito, também está escrito. Veja aqui, Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito. Mateus 4:7, Jesus lhe respondeu, também está escrito. Mateus 4:10, retire-se Satanás, pois está escrito. Então aqui, nós, como seguidores de Jesus, nós que trilhamos o mesmo caminho de Jesus, nós temos que ser como Jesus era. Jesus orava muito, Jesus jejuava e Jesus lia a palavra de Deus. Ele lia muito porque é a forma de nós nos defendermos dos ataques malignos que vamos ter nesse mundo, através da palavra. Quinta curiosidade, o mundo pertence ao diabo. Em momento nenhum alguém pode oferecer algo que não pertence a ele. Então Jesus, em momento algum, repreendeu o diabo dizendo, não, esse não é o seu mundo. O diabo levou Jesus para um monte alto e disse, tudo isso eu te darei se você me adorar, tudo isso eu te darei. Então, se o diabo está oferecendo esse mundo, é porque o mundo pertence ao diabo. Em Mateus 4:8 ele diz isso,
Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou todos os seus reinos e esplendor e lhe disse, tudo isso te darei. Então ninguém dá o que não tem. Então, mas aí você diz, mas Afonso, quem criou o mundo foi Deus. Por que o diabo está comandando o mundo? Deus criou o mundo para Adão e Eva cuidarem e viverem em santidade, viverem em obediência. Porém, eles pecaram. E ao desobedecer a Deus, eles entregaram a chave do mundo a Satanás, temporariamente, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus no final julgará o diabo e seus anjos, os demônios, e um novo mundo será criado, uma nova terra será criada. Não haverá mais o mar, não haverá mais o sol, porque Deus fará brilhar a terra inteira. Então, essa terra será curada e aí sim nós reinaremos da forma que Deus quis que Adão e Eva fizessem antes deles pecarem. Sexta curiosidade, veja a simbologia de cada uma das 3 tentações. A primeira tentação é transformar pedra em pão. Isso remete ao corpo. O Satanás estava tentando ou testando Jesus no corpo, porque pão é algo que iria saciar o corpo. Já na segunda tentação, ele diz que os anjos o segurariam, que ele poderia se jogar daquela altura, que os anjos iriam vir ajudá-lo, tentando Deus, nesse caso, né? E isso remete à nossa alma, porque a nossa alma é onde estão os nossos sentimentos, a nossa alma é onde tem a nossa prepotência. Jesus ali poderia estar pensando, eu sou Deus, eu vou me lançar daqui e vão me ajudar, os anjos vão vir, porque é só eu ordenar e eles vêm. Então aqui é uma tentação para a alma, que é mais emocional. E a terceira tentação, que é adorar Satanás, tem a ver com o espírito, porque o nosso espírito ele existe para adorar a Deus. O espírito é como se fosse uma antena de Wi-Fi, onde a gente consegue comunicação com o mundo espiritual. Por isso que os animais têm corpo e alma. Eles têm dentro da alma deles instintos, mas eles não têm espírito, porque eles não conseguem orar, buscar a Deus, eles não conseguem ter comunicação com o mundo espiritual. Então aqui, essa curiosidade, que o diabo usou o pão, que simboliza uma necessidade do corpo, usou a questão de Jesus ser o comandante dos anjos, que é uma emoção que vem da alma, e usou pela terceira tentação, ele usou o espiritual, o espírito, que era a adoração que ele queria receber de Jesus. Sétima curiosidade, Jesus foi o segundo Adão, diz Paulo, porque o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão ouviu a serpente, ouviu o diabo, e pecou. Então Jesus, ao passar por essa tentação, ele está dizendo, eu sou o Adão correto, o Adão que não cede às tentações do diabo. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 para frente. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, no caso é Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Então, Paulo está dizendo, primeiro veio o pecado e depois veio agora a solução para o pecado. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então nota aqui que Paulo está comparando os dois Adãos. O primeiro Adão, que veio do pó da terra, que não era para pecar, mas pecou, trouxe toda essa doença para o mundo, todo esse pecado e deu a chave do mundo para Satanás. Veio Jesus como o segundo Adão para corrigir essa falha. E era importante Jesus passar por essa tentação que Adão falhou, e mostrar que esse novo Adão, que é Jesus, não falha. Ele é puro e capaz de nos salvar na cruz. E a oitava e última curiosidade, perceba no texto como o que o diabo quer, na verdade. Perceba no texto que o que ele mais quer é adoração. Ele quer adoração das pessoas, ele quer adoração dos demônios,
e também de Deus. Ele gostaria, mas ele nunca vai ter isso, mas aqui mostra claramente que ele estaria disposto a dar tudo se ele fosse adorado. Então a necessidade maior dele é adoração. Por isso que hoje, nesse mundo de religiões que existe aí fora, mundo de crenças diferentes, nós temos que nos atentar que a única pessoa que nós devemos adorar, buscar, agradecer é Jesus, é Deus. Pai, Filho ou Espírito Santo. Nenhum outro, seja santo, seja entidades, seja o que for, nós não devemos adorar nada a não ser Jesus, porque o diabo se esconde atrás dessas desculpas, dessas religiões e mascara como se fosse adoração a Deus, mas na verdade é uma adoração ao diabo. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso é o que ele mais quer. Veja aqui em Mateus 4:8. Depois o diabo levou Jesus ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Então cuidado para não adorar nada a não ser Jesus, a não ser o Pai ou a não ser o Espírito Santo, que é a Trindade. Amém? Então aqui terminamos mais uma aula, terminamos a aula número 3, nós lemos de Mateus capítulo 3, versículo 8 até Mateus capítulo 4, versículo 12. Falamos das 8 curiosidades sobre a passagem de Jesus no deserto, onde ele foi tentado por Satanás. Falamos também da palavra tentar, que significa testar, pôr à prova no hebraico. E se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo. Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações e eu te aguardo na aula número 4.